paz do Senhor, amados irmãos, louvado seja o nome do nosso Deus, graças ao Senhor que nos dá esta oportunidade de estar aqui para falarmos acerca das lições bíblicas e estamos falando sobre o último trimestre de 2022, a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Graças a Deus. Não estive aqui na primeira lição por conta de alguns problemas pessoais, especialmente saúde, né? Fazendo alguns exames. Provavelmente vamos enfrentar aí uma cirurgia. Já peço a oração dos irmãos para que Deus nos abençoe. E por isso não fizemos o vídeo da lição 1, mas estamos aqui no vídeo da lição 2, que você já pode ter aí na tela. Lição 2, vem o fim vem. Eu acrescentei, tá bom, irmãos, para ficar coerente com o texto áureo, né? Já que nós observamos aqui que Deus está dando uma ênfase nessa questão do fim. Então, o nosso texto áureo, como você pode ver aí na tela, diz exatamente isso. Depois veio a minha palavra do Senhor, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Ezequiel 7, 1 e 2. E você vai perceber que essa expressão vem o fim, ou até mesmo a palavra fim, ela vai ser bem repetitiva, porque Deus está dando uma ênfase sobre isso que ele está falando, para que o povo acreditasse, embora ele mesmo sabia que o povo era casa rebelde, como ele havia dito para o profeta, mas ainda assim a palavra tinha que ser dita, e não é diferente dos dias de hoje, quando nós anunciamos que também o fim vem, que vem uma destruição vindoura, que vem uma grande tribulação de 7 anos, que vai causar um grande alvoroço no planeta. O próprio Cristo disse que não houve, não há e nem haverá jamais um tempo igual a este. É chamado o dia da ira, o dia da vingança do nosso Deus, o grande e terrível dia do Senhor. Então tudo isso está relacionado com a preparação para o fim, né, de todas as coisas. E a gente precisa falar sobre isso, né? A nossa verdade prática diz: o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo, anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima, tá bom? Então essa mensagem sobre o fim, que na realidade vamos estudar aqui, que é o julgamento de Deus sobre a terra, ele também é uma realidade para os nossos dias e não deve ser negligenciado, ou seja, precisamos falar sobre ele. Precisamos anunciar sobre ele. É claro que a prioridade é a salvação, né? A prioridade é a morte de Cristo, a prioridade é o sangue de Jesus, a prioridade é a justificação, a redenção que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Esta é a prioridade. Mas também não podemos esquecer que quem aceitar Cristo será salvo, quem não aceitar já está condenado, conforme o próprio Jesus falou, tá bom? Então essa é uma realidade que nós também precisamos falar. Meus amados, a lição, você está vendo aí o resumo, né, da lição, tá? Ela está resumida em 3 tópicos. Então o primeiro ponto é sobre a profecia, né? Então fala da introdução, assim diz o Senhor, fala da terra de Israel, o alvo da ira divina. Pergunta-se quando é que isso iria acontecer, e a lição mostra que era algo iminente, que ia acontecer naquele momento, tá? Tópico 2, sobre o fim. Qual é o sentido, né, do fim que a Bíblia fala, né? Então fala de destruição, de ruína, de morte, de condenação. Expressões repetidas sobre o fim, foi aquilo que nós falamos agora há pouco para os irmãos. E há uma repetição da sentença, não é? Porque Deus quer deixar claro o que vai acontecer, né? Tópico 3, sobre o inimigo. Então vai falar aqui quem é esse objeto que vai materializar o fim para os judeus, pelo menos naquele momento,
e esse fim duraria aí os 70 anos, que é exatamente os 70 anos do cativeiro, tá? Então está falando da vara que floresce, que é Babilônia, usada como chicote, dessa renovação da soberba, do orgulho, da vaidade, né, de um líder, de uma nação, e que não será poupada por Deus também, visto que ela será assim julgada. Então, o terceiro tópico está falando sobre isso, sobre o próprio rei Nabucodonosor e sobre a cidade de Babilônia, tá bom? Meus queridos, vamos avançar aqui para o tópico 1, sobre a profecia, não é? Sobre a profecia. Nesse ponto aqui, nos é mostrado sobre essa fraseologia, podemos dizer assim. O nosso comentarista usa essa expressão, né? A fraseologia sobre a introdução da palavra profética, tá? E a frase é exatamente essa: veio a minha palavra do Senhor e assim diz o Senhor, tá? Na realidade, a expressão mais apropriada é o assim diz o Senhor. Porque quando diz o assim diz o Senhor, está dizendo, está falando, está mostrando a fonte da palavra, a fonte da profecia, de onde ela está partindo, de onde ela está vindo. E quando diz que é o Senhor que diz, é muito claro, é muito transparente em afirmar, em nos mostrar que não é uma produção humana, não é o homem que está falando. O homem está sendo apenas um canal, é o Senhor que está dizendo. Isso é importante que se diga, porque o dom de profecia hoje, infelizmente, ficou muito banalizado. Então, as pessoas dizem, o Senhor manda dizer, o Senhor está dizendo, Deus me disse, quando na verdade Deus não disse, não é? E há uma denúncia. Nós vamos ver isso aqui nas lições posteriores, é uma denúncia do profeta aos falsos profetas daquela época que profetizavam só o que era conveniente a eles e às outras pessoas às quais ele dirigia a profecia. Como acontece nos dias de hoje, há muitos profetas, entre aspas, que profetizam o que as pessoas querem ouvir. Mas eles fazem isso porque a profecia, a fonte da profecia é eles mesmos, não é o Senhor. Então aqui o profeta, ele faz questão de dizer que é assim diz o Senhor, ou seja, é o Senhor que está dizendo. E isso faz toda a diferença, meus irmãos. Porque uma coisa é você profetizar da sua própria carnalidade, do seu próprio intelecto, da sua própria vontade, coisas que você não tem domínio, coisas que você não sabe que vão acontecer, visto que nenhum de nós tem poder sobre a previsão do futuro. Nós não podemos dizer nem saber o que é que vai acontecer no futuro, em nós mesmos. Mas quando um profeta faz questão de dizer que a fonte é o Senhor, então a questão muda. Por quê? Porque o Senhor é aquele que anuncia o fim desde o começo. O Senhor é aquele que tem toda a história desenhada como um mapa diante de si, porque foi ele mesmo que traçou tudo isso. Ele é soberano, ele é poderoso, ele sabe todas as coisas, então toda a história está subjugada, submetida ao domínio divino, ao Senhor, porque foi ele que fez, foi ele quem determinou que as coisas fossem desta forma, tá bom? Então isso é só para deixar claro de onde vem a profecia, e nós precisamos também ter esse discernimento, porque muitas pessoas estão fazendo de maneira incorreta
E o Senhor nos deixa, não é? O dom do discernimento para a gente saber se aquela profecia vem de Deus ou não, tá? Então precisamos crivar, precisamos passar pelo crivo do Espírito Santo, não é, que nos deu o dom de discernimento. Nós podemos discernir sim pela palavra do Senhor, tá bom? Se uma profecia vem de Deus ou não. Amados, a profecia ela está direcionada aqui para a terra de Israel, ou seja, a extensão da profecia, não é? É para a terra de Israel, primordialmente, tá bom? Porque Israel seria alvo da ira divina. Deus fala através de outros profetas, não é, que ele de fato estava punindo Israel pelos seus erros, pelos seus pecados. Em Oséias 4:1 Deus fala claramente: o Senhor tem uma acusação para fazer aos habitantes da terra, porque não há bondade, não há sinceridade, não há conhecimento de Deus. Isso é falado para Israel, para o povo de Israel. Quer dizer, o povo a quem Deus se revelou com a sua lei, para que fosse um povo bom, mas não havia bondade, não é? Para que fosse um povo sincero, verdadeiro, mas o povo não estava sendo sincero, não estava sendo verdadeiro. Para que fosse, meus amados, um povo que tivesse conhecimento de Deus, porque Deus estava se revelando a eles. Mas eles estavam embrutecidos no seu conhecimento, ou seja, eles estavam completamente ignorantes a Deus, as coisas de Deus, a palavra do Senhor. Então isso é muito sério, tá? Isso é muito sério, nós precisamos levar em conta isso. Deus estava punindo a nação de Israel por causa do pecado destes. Tá? Então é claro que uma coisa que tem que ficar também bem clara para o aluno, para todos nós, é que essa profecia do fim, ela seria também extensiva, tá, irmãos? Ela seria também extensiva para todos, ou seja, o fim seria algo não só pontual para a nação de Israel, mas seria também para todo mundo. E aí é que nós podemos falar da atualidade da profecia bíblica, porque de fato ela não se restringe apenas àquele momento, apenas àquela nação, mas sim ele tem, como diz o nosso comentarista, um caráter cósmico, um caráter abrangente, um caráter escatológico. Esse tipo de mensagem tem fugido, tem desaparecido dos púlpitos e tem desaparecido especialmente das pregações evangelísticas, não é? Isso quando existe pregação evangelística, porque hoje quase não está tendo mais, não é, irmãos? Então, meus amados, a pergunta aqui que é feita é: quando é que isso vai acontecer, tá bom? A lição mostra, a palavra de Deus mostra que haveria uma iminência do fim, ou seja, o fim estava acontecendo próximo, já iria acontecer, como de fato aconteceu a invasão de Jerusalém, a destruição do templo, não é? Os muros. Então Deus de fato derramou a sua ira sobre a nação de Israel. Essa palavra, quando, aqui, essa pergunta, ela nos traz, ela nos mostra um fator chamado tempo, não é? Porque também na época em que Jesus proferiu o seu famoso sermão escatológico, Mateus 24 e os outros evangelhos sinóticos também falam sobre isso, né? Então,
a pergunta dos discípulos foi exatamente essa, quando Jesus mostrou que o templo, apesar de bonito, ele seria destruído, que não ficaria ali pedra sobre pedra, que não fosse derribada. A primeira pergunta dos discípulos é: quando é que essas coisas iriam acontecer? Então, a questão do tempo está envolvida. E a iminência do fato, do evento, da profecia de Jesus, também estava presente ali quando Jesus explica para eles, embora Jesus é muito claro em não datar, em não colocar uma data, como tem pessoas fazendo. Na verdade, ao longo da história, muitas pessoas fizeram isso, seitas fizeram isso, né? Há igrejas aí que até o nome delas se identifica com essa questão do advento de Cristo, né? Marcaram datas para a vinda do Senhor Jesus e ele não veio. Porque, irmãos, eu sempre digo isso nos estudos que nós ministramos sobre escatologia. Porque Deus não está interessado no quando. Os discípulos fizeram essa pergunta de Jesus do quando. Jesus não respondeu quando. E na realidade eles repetiram essa mesma pergunta depois que ele morre e depois que ele ressuscita. Não é? Atos capítulo 1 mostra isso aí claramente. Senhor, quando é que tu vais restaurar? Quando é que o teu reino vem e vai restaurar Israel e tudo? E Jesus disse: não compete a vocês saber datas que o Pai estabeleceu. O que é que compete? O que é importante? É como nós estaremos quando o fim se aproximar. É por isso que ele diz assim: olha, não compete a vocês. Não compete. E o que é que compete a vocês? Compete a vocês serem cheios do Espírito Santo, para que vocês sejam minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. O que importa é vocês estarem preparados, cheios do Espírito Santo, com azeite, não é, nas lâmpadas de vocês, para tomar aqui emprestado uma expressão lá da parábola das 10 virgens. Então nós precisamos estar prontos, porque o quando pode ser a qualquer momento. Por isso que se chama de iminência. E é interessante que isso começa, irmãos, exatamente com aquilo que o nosso nobre pastor, que já está na glória, né, pastor Antônio Gilberto, fala no seu livro Calendário da Profecia, não é? O arrebatamento, a vinda do Senhor é o primeiro evento do calendário da profecia, que, aliás, também é chamado de Dia do Senhor. Porque quando a gente fala, ou quando a Bíblia fala, melhor dizendo, sobre o dia do Senhor, não se entenda um dia de 24 horas. Se entenda um período de tempo. Então, o período de tempo é exatamente chamado de dia do Senhor, que começa com o arrebatamento da igreja. E aí você pode estender até o final da grande tribulação, que são aquelas coisas que estarão acontecendo, já se encaminhando para o final de tudo, porque depois vamos ter o milênio, e aí depois trono branco, e aí depois eterno e perfeito estado, quando Deus vai estabelecer todas as coisas, o seu reino eterno, que nunca terá fim. Essa é a nossa esperança, é isso que nós pregamos, é isso que nós acreditamos. Amém, meus amados? Tópico 2, você pode identificar aí na tela o tópico 2, tá bom? E o tópico 2 fala sobre o fim, sobre o fim. Primeira coisa que eu quero dizer sobre isso, com muito temor e tremor, é algo que a palavra de Deus já tem dito, quando diz que o Senhor é aquele que anuncia o fim desde o começo. Então, no início das coisas, Deus já anuncia o final. Por que ele faz isso? Volto a repetir, professor, aluno, você tem que
bater nessa tecla, repetir isso, tá bom? Para os nossos alunos, é porque Deus tem o controle de toda a história. Amados, nós estamos vivendo tempos difíceis. Agora mesmo, quando estamos gravando esse vídeo, estamos vivendo esse período aí difícil, complicado, de eleições no nosso país, e eu vejo alguns irmãos, não é, falando várias coisas, e que eu fico pensando assim, o que foi que aconteceu com a soberania de Deus? Porque dizemos que Deus é soberano, dizemos que Deus está acima de tudo, mas tememos quando temos um horizonte sombrio, quando vemos alguma coisa estranha ali no horizonte, de alguém tomar o poder, ou de alguma coisa assim, sendo que Deus tem o controle de toda a história, meus irmãos. Deus está soberano, reinando no trono. Deus não está morto, Deus não está inerte. Todas as coisas que Deus profetizou na sua palavra vão acontecer, meus irmãos. Então não é para ficar ninguém desesperado, não. Não é para ficar tendo ilações, falando coisas que não tem nada a ver. Vamos nos ater à profecia da palavra de Deus. Porque a profecia está inserida ali, o assim diz o Senhor. É o Senhor que está dizendo. Primeira pessoa é o Senhor, o Senhor, é Ele que está dizendo. Significa dizer que é Ele quem garante. É Ele quem garante. Não podemos esquecer disto. É o Senhor que está reinando no trono. Aleluia. É o Senhor que tem o domínio na história. Aleluia. É o Senhor que tem a história nas mãos. Os fatos históricos estão nas mãos. Aliás, a palavra de Deus mostra isso, que até mesmo todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tá bom? Então, isso que eu queria dizer para vocês de início desse tópico. Em relação ao fim, como dizemos aqui, Deus anuncia desde o começo. Eu gostaria de citar para vocês Judas 1, 14 a 15. Porque estudando sobre essa questão do final, e eu disse para vocês que o final começa com o dia do Senhor, não é? E o dia do Senhor começa com o arrebatamento da igreja. E uma coisa curiosa é que Judas, não o Iscariotes, não é? Judas, um dos apóstolos lá, já no final, né? Já entrando ali para o livro de Apocalipse, quase, ele fala uma profecia muito interessante que foi proferida por Enoque, o profeta Enoque. Ora, então se foi Enoque que proferiu, e ele diz muito claramente, o sétimo depois de Adão, ou seja, o sétimo da linhagem de Adão, então a gente pode dizer que isso foi lá no início. Eu não tenho uma outra afirmação, eu não encontrei, talvez os irmãos possam achar alguma outra afirmação que Deus fale sobre o fim de todas as coisas. Isso lá no início, isso lá no Gênesis. Então você tem aqui um personagem, ainda daquela época, todos conhecem, Enoque foi aquele homem que alcançou, não é, uma espiritualidade tão assim elevada, que Deus o levou para si. Mas é esse mesmo homem quem diz, olha o que ele diz, meus irmãos, eis que vem o Senhor com os seus santos para fazer juízo e condenar os ímpios pelas obras ímpias e palavras ímpias que disseram contra Deus. Preste atenção numa coisa, que dois eventos, duas coisas importantes estão sendo faladas aqui e que está correto, está de acordo, tá bom, com a nossa lição. Quando a nossa lição fala de justiça divina, tá? Então aqui é dito primeiro que vem o Senhor. Claro que se a justiça vai ser aplicada, o Senhor precisa vir, porque quem vai aplicar é Ele.
Mas é interessante que diz aqui que ele vem com os seus santos. Então eu não vejo uma aplicação mais clara do que a questão do arrebatamento, do que a questão da vinda do Senhor, não é? O Senhor vindo com os seus santos pode até ser uma referência aos anjos também, né? Mas ele está vindo para quê? Para condenar o ímpio. E essa condenação está relacionada, portanto, com a aplicação do juízo de Deus, tá? Então, podemos dizer assim que o juízo ele vem sobre Israel, ele vem sobre as nações e ele vem sobre toda a terra. Então isso aí está muito claro, tá? O juízo de Deus veio sobre a nação de Israel e veio sobre toda a terra. Eu gostaria de mostrar aqui uma imagem, esse gráfico aqui para os irmãos, tá? Olha, na verdade é um esquema para mostrar uma coisa aqui sobre a questão do juízo, irmãos, tá? Por que que vem o fim? Por que que Deus, e aqui eu vou juntar todos os tópicos, aqui falando sobre o sentido do fim, sobre expressões repetidas do fim e sobre a repetição da sentença. Por que Deus introduz esse tema do fim? Por que Deus repete sobre o fim? Porque há uma repetição dessa sentença. Por que que Deus faz essas coisas? Então, amado, dá uma olhada nesse gráfico e eu vou tentar explicar aqui da minha forma, porque você sabe, né? Como nós fizemos esse gráfico, então nós temos essa obrigação de explicar para os irmãos. Mas eu quero muito ouvir depois testemunho de vocês. Olha, irmão, eu entendi, peguei o gráfico, mostrei, expliquei como o senhor também. E eu sei que vocês vão fazer ainda muito melhor do que o que nós estamos fazendo aqui, tá? Primeiro ponto que a gente tem que entender ali, naquela bolinha ali, a primeira onde está Deus, tá? Então entenda uma coisa aqui, até baseada nisso que eu li anteriormente sobre Oséias 4:1. O Senhor tem uma contenda. Essa contenda, irmãos, é uma ação judicial. Essa contenda, irmãos, por isso que está ali o martelinho, ó. E por isso que na nossa lição também tem o martelinho, né? Na capa da lição. Deus tem uma contenda, Deus tem uma acusação, Deus tem um caso judicial, tá bom? E esse caso judicial é muito sério, porque você está na corte, você está no tribunal, digamos assim, do Senhor, do juiz de toda a terra, tá bom? A acusação, não é? O caso que Deus tem, essa contenda judicial que Deus tem, é contra os seres humanos, porque Ele nos criou com livre-arbítrio, porque Ele nos criou com consciência, porque Ele nos criou com discernimento do bem e do mal, com poder de escolha, sim. Perdoe os meus irmãos calvinistas que acham que o livre-arbítrio ficou lá para trás, lá no Éden. Não, senhores. Até porque o livre-arbítrio vai ser usado, o poder de escolha vai ser usado para o julgamento do homem, certo? Como é que Deus não deu o poder de escolha e vai julgar o homem mesmo assim? Não faz sentido, tá? Então Deus deu sim o poder de escolha para o ser humano. Escolher entre o bem e o mal. E a contenda de Deus é exatamente pelo fato do homem ter escolhido o pecado. Olha lá, identifica onde é que está o pecado, tá? Então Deus tem uma contenda com os seres humanos porque estes escolheram o pecado e você está vendo essa barrazinha aí entre Deus e os seres humanos, essa barrazinha vermelha. Podemos dizer que isso aí é a barreira de separação, porque a palavra de Deus diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Agora, meus irmãos,
O que precisa ser entendido também é que, se o pecado faz separação entre nós e Deus, é preciso entender que todo pecado haverá uma punição para ele. Nós já somos punidos pelo pecado de várias formas. As doenças e, por fim, a morte. Mas há um aspecto dessa punição que é futura, que é terrível e que precisa ser ensinada, precisa ser mostrada. Então, todos nós estamos sobre condenação divina. Todos nós estamos sentenciados. Veja ali a seta que desce ali para sentença. Todos nós nascemos sob a influência do pecado. A palavra de Deus diz que não há um justo sequer, que todos pecaram. Então todos nós estamos separados de Deus nesse sentido. Todos nós estamos condenados à danação eterna, ao inferno eterno, à morte eterna, meus irmãos. E por que isso? Porque o pecado gera isso. Porque Deus tem que punir o pecado. Não tem como impedir isto. Deus sempre puniu o pecado. O primeiro casal foi punido com a morte. Eles morreram. Foi punido com algo ainda muito pior que a gente pode dizer. E o que foi? A expulsão da presença de Deus. Saíram do jardim. Os querubins ficaram lá, impedindo a entrada deles. Tinham comunhão, tinham uma vida abençoada, mas agora iriam amargar uma vida sem a presença de Deus. Do mesmo jeito, o pecado também atingiu a todos nós. Mas olha, apesar de tudo isso, Deus também proporcionou um plano de salvação maravilhoso. É por isso que quando o homem peca lá no início, e vocês sabem disso, nós sempre queremos, não é, fazer as coisas do nosso jeito. Nós sempre queremos buscar uma salvação para nós. E isso é representado lá pela forma do homem se cobrir da sua nudez, do seu pecado, digamos assim. Porque agora ele descobriu que estava nu e aquilo ali para ele já era pecado, então ele se cobre. Mas aquela cobertura não estava correta. É por isso que Deus mata um animal, um cordeiro, e derramando o seu sangue, o sangue do cordeiro, para fazer essa propiciação em prol de Adão e Eva. Ou seja, é por isso que a Bíblia diz que o cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Então aquele animal que foi morto lá, que Deus matou para fazer as vestes de Adão e Eva, para cobrir, porque é o sangue que cobre, não é? Vocês estão captando aí a ideia? Então, esse cordeiro representava, tipificava. É um tipo, tá bom? Você estuda isso em tipologia bíblica. É um tipo de Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi morto por nós. E com o seu sangue nos justificou, irmãos. Com o sangue dele, declarou nós justo, ou pelo menos fez essa apelação ao Pai, fazendo aqui uma analogia. E por meio do sangue de Cristo, o Pai, Deus, o nosso Senhor, nos justificou, nos declarou justo. E com essa justificação, como não havia mais condenação sobre nós, Paulo fala isso em Romanos 8, não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Nós fomos libertos da morte eterna. Ou seja,
aquela separação, aquela condenação de estarmos para sempre separados de Deus num lugar de tormento, já não há sobre nós. Ou seja, que eu quero dizer para vocês, nós fomos livres do julgamento, ou pelo menos da sentença, da condenação do julgamento. Meus amados, isso é maravilhoso. Agora, o que eu quero dizer para vocês, o que eu quero deixar claro aqui e que você, professor, possa explicar também isso, é que a condenação, o julgamento de Deus, tá bom? A sentença de Deus sobre o pecado permanece sobre os filhos da desobediência, conforme fala a palavra do Senhor. Então, quem abraçou a Cristo, quem aceitou a Cristo, quem foi liberto pelo sangue de Cristo, quem foi justificado, quem foi redimido, quem foi, resgatado pelo sangue de Cristo, está livre da condenação eterna, da ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mas quem não está, irmãos, coberto pelo sangue, quem não está, abrigado pelo Senhor Jesus, quem não foi alvo dessa libertação proporcionada por Cristo, que pagou o preço por nós, que assumiu o pecado por nós, que se fez pecado por nós. Quem não está sobre esta proteção, infelizmente ele está sobre julgamento divino, correndo o risco de ser sentenciado para todo sempre se ele morrer nessa condição, que isso é a morte eterna. A morte física vai acontecer a todos nós, justos, injustos, ímpios, justos, santos, não santos, todos nós. Mas a diferença é se nós estivermos cobertos pelo sangue de Cristo, purificados, justificados pelo sangue do Senhor, estaremos livres da condenação da morte eterna. Mas enquanto isso, o juízo está vindo, e ele vem por este fim aqui que a palavra de Deus está mostrando. Olha lá, irmãos, qual é, voltando aqui para o nosso tópico, né? Tópico 2, né? O que é o significado que bate com isso que eu acabei de mostrar para os irmãos aqui? A palavra ketes, né? Do fim, significa destruição, ruína, morte. Então, e o comentarista fala aqui, o que eu disse para os irmãos, é usado num contexto de julgamento. Por que isso? Porque o que envolve ali é exatamente um tribunal divino. Por isso que nós precisamos resolver, né? O ser humano precisa resolver essa questão enquanto está vivo. Porque o que é que diz? Hebreus 9, 27. Depois da morte segue-se o juízo. E é terrível, porque essa condenação ela vai se concretizar uma vez que a pessoa morre sem ter sido coberto pelo sangue de Jesus, meus irmãos. Isso é muito sério, tá bom? E por isso que eu quero dar essa ênfase, porque a palavra nos dá essa ênfase, a lição fala sobre isso, que há uma repetição, o fim vem o fim. Então, o fim estava vindo ali para a nação de Israel, uma nação impenitente, uma nação que não aceitava os profetas, uma nação idólatra, uma nação, irmãos, que colocava ídolos perto do altar, no templo de Jerusalém. Nós vamos estudar sobre isso. Claro que isso era abominação, porque Deus já tinha dito
que ele era o único Deus, não terás outros deuses além de mim. O mandamento régio, o mandamento importantíssimo da lei, que na graça também veio enfatizado por Jesus, é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, amar a Deus significa dizer ter Ele como o único Deus. E quando você substitui Deus, ou pelo menos tenta inserir Deus, outros deuses, porque o tempo que a gente está vivendo também é esse, é um tempo de grande mistura, né, de pluralismo religioso, de idolatrias, de vários deuses sendo misturados. O tempo que a gente está vivendo é exatamente esse. Mas isso não agrada a Deus, porque ele disse, eu, Senhor, sou único. Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. A palavra de Deus nos mostra que todos os ídolos cairão, meus irmãos. Haverá um dia, porque hoje nós pregamos o Evangelho, falamos de Jesus, falamos sobre esta verdade e as pessoas nos rebatem dizendo assim, quem é você para dizer que só existe o teu Deus? Existem vários outros deuses, mas a Bíblia mostra que um dia todos os deuses cairão e haverá um só Senhor. Então ele não divide a glória dele com ninguém. Essa é uma verdade que precisa ser falada, precisa ser enfatizada. E eu sei que nós estamos vivendo o tempo de uma fé que está cada vez se esvaindo, por isso que as pessoas não acreditam mais, não é? Mas eu quero te dizer, meu irmão, isso aí também é algo que você deve anotar. Anote isso daí para mostrar. Deus já executou juízos sobre a terra. Você se lembra, eu vou citar só 3 aqui para o nosso conhecimento. Quando Deus resolveu destruir a terra pré-diluviana, foi exatamente para isso, para mostrar que ele não estava contente com o pecado do homem. Então ele destruiu aquela terra por meio de um dilúvio, sendo salvo apenas Noé e a família dele que entrou na arca com os animais, mas o resto tudo pereceu. Foi o juízo de Deus, isso é para mostrar que futuramente o juízo iria acontecer. Mas você tem outro juízo também, por exemplo, acontecendo de forma mais pontual, mas foi uma verdade, não é? Sodoma e Gomorra foram completamente dizimadas, destruídas pelo fogo. Sodoma e Gomorra, aqueles habitantes ali que viviam só para pecar, que viviam só para praticar imoralidade, e não só isso, mas também todo tipo de violência, porque eles não tinham, irmãos, é isso que a gente precisa falar. O Deus que a gente serve, ele tem um padrão moral de santidade elevadíssima, que esses outros deuses não têm. Por isso que eles aceitam. Então, para eles, é mais do que correto. Na verdade, é uma expressão religiosa. Você está ali diante daquela divindade, praticando sexo com várias pessoas. Então, isso para eles era o correto. Era esse tipo de deuses, de divindade, que o povo de Israel também adorou. E Deus foi veemente contra isso, não é? Sodoma e Gomorra foram destruídos por causa disso. O Egito também passou por um julgamento. As 10 pragas nada mais era do que um julgamento contra aquela nação, e cada uma daquelas pragas era uma espécie de golpe, uma espécie de baque, não é? Que Deus aplicava contra determinada divindade, para mostrar que ele não era Deus daquele segmento ali, seja lá do rio, seja do Nilo. Então, quando Deus faz isso, ele faz para mostrar que ele é Deus acima daqueles deuses ali. Tá bom, irmãos? Então, resumindo, o julgamento vem, o juízo de Deus vem sobre essa terra. E a gente precisa falar sobre isso. Eu sei que o tempo é difícil, eu sei que nós estamos vivendo tempos difíceis, de grande incredulidade, onde a gente fala
e a questão do fim é menosprezada. Uma boa parte disso é porque também já tentou se falar muito sobre isso, marcar datas, e nunca aconteceu. Por isso que a gente não precisa marcar a data, a gente só precisa dizer que vem, só precisa dizer que Deus vai aplicar a sua ira sobre a humanidade, mas também dizer que Ele é amor, que Ele está aí para nos salvar, que Ele está aí para abrigar a todos sobre a sombra do esconderijo do Altíssimo. Tá bom? Meus amados, para a gente encerrar, tópico 3, que fala sobre o inimigo, né? Então, como o nosso comentarista mostra, há aqui várias expressões poéticas que Deus utiliza, né? O profeta utiliza para falar desse inimigo, tá bom? Quando ele fala da vara que floresceu, ele está falando da grande Babilônia, tá bom? Babilônia de fato cresceu, né? Babilônia naquela época ali tinha, por exemplo, das 7 maravilhas do mundo, que é exatamente os jardins suspensos da Babilônia. Eram pomares, frutas, né? Que ficavam de uma forma bem visível para todos, porque uma das coisas que Babilônia fazia, isso aí é algo que você pode falar para você entender o poderio da cidade, é que quando eles invadiam uma outra cidade, quando eles estavam lá fazendo, né, guerra contra essas outras cidades, eles não destruíam tudo completo, tá bom, irmãos? O que que eles faziam? Eles pegavam os melhores despojos para fazer com que o poderio, né, o tesouro da Babilônia crescesse mais ainda. Não só isso, mas eles pegavam também as mentes brilhantes daquele lugar. Foi isso que eles fizeram com Sadraque, Mesaque e Abidênego, né? Os judeus lá, Daniel também, trouxeram eles porque eram pessoas inteligentes, jovens. Por que eles faziam isso? Para aumentar o poderio de conhecimento, de ciência. Por isso que ela cresceu. E crescendo ela, tá bom? Renova-se, porque essa palavra reverdeceu tem o sentido de renovar, né? Algo que estava apagado ali e voltou a ficar verde de novo, né? Como uma planta que vai crescendo novamente os ramos, ou seja, vai ficando verdinho de novo. É uma renovação da soberba. Babilônia se exalta, né? E Deus iria julgar ela também. Porque como nós aprendemos aí, ela serviu como chicote de Deus. Ela serviu como espada de Deus, ou seja, para julgar a nação de Israel, tá? Deus usou a Babilônia para julgar Israel, que foi algo que foi um questionamento feito ali pelo profeta Abacuque. Senhor, como tu vais usar uma nação ímpia para punir o teu povo? E Deus deixou claro para Abacuque que também iria julgar a nação, com certeza, a nação babilônica, né? E começou com o próprio governante maior, que aqui está falando, Nabucodonosor, né, irmãos? Nabucodonosor se engrandeceu tanto, não é? Olhando para o que ele tinha feito, e ele tomou a glória para si, porque ele não entendeu que ele só floresceu porque Deus permitiu, mas ele se engrandeceu tanto que Deus tira o entendimento dele e ele vira ali, por exemplo, uma espécie de lobo, uma espécie de animal. Ele vai para a floresta, ele come capim, ele come coisas ali como se fosse um boi, o pelo dele cresceu. Inclusive temos um artigo no grupo que fala sobre isso, né? Sobre essa soberba de Nabucodonosor. Então cresce os pelos, ele fica todo peludo como um animal, né? E depois Deus o restaura novamente, né? Para mostrar que ele era Deus. Então todas as pessoas que se exaltam, eles vão de fato ter problemas com Deus, porque Deus vai abatê-los. Meus amados, para encerrar, nós temos aí falando sobre Babilônia
E eu queria rapidamente mostrar aqui para vocês, tá? Esse pequeno gráfico aí que você está vendo aí. Claro que a ideia aqui, meus irmãos, é bem ampla. Eu não sei se você se daria tempo de você utilizar, nós estamos aqui com um tempinho, mas você utilizar para mostrar sobre esse ponto, sobre o que é Babilônia. E isso é importante porque deixa eu lhe falar uma coisa. Babilônia surge lá com Nimrod, filho de Cuxi, bisneto de Noé. Ele funda o reino da Babilônia, tá? Ainda funda outras 3 cidades. O Nimrod, ele representa, na tipologia bíblica, uma espécie de anticristo, porque ele é quem desenvolve a religião pagã. E você vai aprender aí também sobre Babilônia. Está aqui o próprio comentarista dizendo, Babilônia significa portão de Deus, tá bom? Claro que Deus aqui é genérico, ou é qualquer Deus. Por isso que Babilônia é tida como o berço da religião pagã. Ou seja, a ideia é dizer o seguinte, nós somos uma forma de encontrar Deus, porque eles não queriam construir uma torre cujo topo chegasse até os céus. É exatamente isso. Então, mostra esse espírito de rebelião, esse espírito de confusão religiosa, porque tende a mostrar que todos os caminhos levam a Deus, como as pessoas falam hoje, e isso é mentira. Há caminhos que para o homem parece bom, mas o final são caminhos da morte, diz a Escritura Sagrada, para contrapor a essa ideia humana que estão falando que todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira, tá bom? Então existe sim uma manifestação espiritual de Babel hoje, na rebelião contra Deus, no egocentrismo, no autoendeusamento, no sincretismo religioso ou falsa religião que está presente nos dias de hoje, no ateísmo humanista, no espírito do anticristo, que João, o apóstolo, diz que já está no nosso meio. Então veja, nessa parte de baixo aqui você vai ver isso bem configurado, tá, irmãos? Não vamos nos esquecer que Babel foi o início, continuou com Babilônia política, especialmente alcançando seu apogeu com Nabucodonosor, que nós estamos falando sobre ele aqui, tá bom? Mas depois ela perpassa os séculos, os milênios, e você encontra ela no Apocalipse já como aquela prostituta que sempre se opôs contra Deus, contra os filhos de Deus, contra o povo de Deus, tá? Tanto é que há uma festa lá em Apocalipse falando sobre a Babilônia que caiu, porque Deus vai destruir esse espírito maligno de rebelião. Em tudo que você entender de rebelião contra Deus é manifestado por esse espírito maligno de Babilônia, tá bom? Então, meus amados, eu só falei aqui rapidamente, isso aqui é um estudo para 1 hora, mas você pode baixar esse gráfico, tá bom? Eu quero agradecer aos irmãos que estiveram conosco até agora. Que Deus abençoe a vida de vocês. Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus, tá bom? Oreis por nós, é o que nós pedimos a oração dos irmãos. Deus vos abençoe. Amém.